Hoje é um texto muito especial. Esses 5 versículos vão mostrar Deus restaurando o seu povo. Nas últimas 4 semanas é a terceira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre o texto de Amós. E a gente falou primeiramente que ninguém vai escapar. Semana passada à noite nós falamos um pouco a respeito do juízo de Deus inevitável, mas dizendo que há uma ponta de esperança, porque o Senhor vai peneirar o seu povo e alguns vão restar. Alguns serão poupados na destruição da terra. Ele dizia que não iria destruir por completo a casa de Jacó no versículo 8. E hoje a gente vai perceber a restauração do seu povo. Então, hoje o nosso tema é Deus restaura o seu povo. Diz o texto: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela oportunidade de encerrar a exposição do livro do profeta Amós. Que estas profecias aqui, em sua totalidade cumpridas, tenham aberto os nossos olhos para a grande responsabilidade que temos de viver como teu povo, te agradando e te glorificando em todas as nossas ações, sabendo que mesmo nas nossas pobres ações, nos nossos desvios, nos nossos tropeços, o Senhor tem misericórdia e é justo o suficiente para nos dar uma segunda chance e nos restaurar. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar com esse texto aberto, porque pouco eu sairei dele. Meus irmãos, Amós conclui com uma profecia de restauração. A gente já viu muita coisa sobre ele, são 9 capítulos. Eu nem me lembro mais quantos sermões foram, mas certamente perto de 20. E em cada um deles a gente foi percebendo um povo escolhido que se desviava e que era punido e que era chamado à responsabilidade, que foi alvo de palavras duras, foi alvo de atitudes duras do Senhor, mas tudo isso para que ele não se desviasse de forma completa e final de um propósito estabelecido na aliança que foi feita pelo próprio Deus com eles. E nessa profecia de restauração, Amós vem dizer o seguinte: se, por último, o Senhor falou que iria destruir aquele reino pecador, mas não destruiria toda a casa de Jacó, então agora eu vou me referir à casa de Jacó, a esses que sobram, a esses que são remanescente fiel. Eles serão restaurados e eles vão desfrutar da bênção de Deus. Amós tem muito a ver com o texto de Deuteronômio 28. E a gente percebe que o povo que se desvia deveria ler Deuteronômio 28 do 15 para frente. Mas esse povo aqui, que hoje vai ser referido, pode descansar nos primeiros 14 versículos. E é interessante que a gente conhece esse texto. Pelo menos eu espero que você já tenha lido Deuteronômio 28. E esse texto nos traz a atividade que o crente deve fazer de ouvir a voz de Deus. Mais importante do que muitas coisas
do que muitas falas nossas, do que muitos esforços nossos, é o simples fato de ouvirmos a sua voz. Tem hora de falar, Salomão disse, mas tem hora de ficar calado. E ficar calado para ouvir a voz de Deus é muito necessário, porque é a voz de Deus que nos orienta e nos conduz pelo caminho que é perfeito. E é justamente o que esse povo não fazia. Por isso sofreu tanto. Por isso que a gente às vezes quebra a cara tantas e tantas vezes, porque a gente não escuta a voz de Deus. Assim como a gente quebra a cara porque não escuta a voz dos nossos pais. Às vezes a gente diz, é um choque de gerações, isso era no seu tempo, mas o meu tempo é diferente. Como se o mundo tivesse mudado. A gente está vendo que tudo o que esse povo fez e tudo o que ele deixou de fazer também faz parte do nosso tempo. Pessoas que estão dentro das igrejas, que são aparentemente filhos de Deus, mas não nasceram de novo. E aí, a semelhança de Nicodemos, o Senhor olha para eles hoje e diz: importa-vos nascer de novo. Vocês têm que nascer de novo. Porque se não nascer de novo, se não nascer da água, se não nascer do Espírito, o destino de vocês é a perdição. E esse lembrete, esse alerta é feito todos os dias em que você escuta um sermão e que a palavra de Deus fala com você de uma maneira muito clara. Aquele que vive na prática do pecado não procede de Deus, mas aquele que faz a sua vontade, aquele que crê no sacrifício do seu unigênito Filho, esse sim é procedente de Deus. Então, aqui não tem Amós mostra para a gente uma profecia, uma fala do Senhor, que mostra que não existe um meio termo. Não tem como ser meio crente ou meio mundano. Não tem como você ser crente na igreja e mundano em casa. Até tem, mas você está falseando alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é que não tem como ser genuinamente crente dentro da igreja e você falhar em casa. Como também o contrário não vai existir, porque não faz sentido. Como é que você obedece a Deus levando a sua família a estar aos pés do Senhor na igreja, mas na igreja você faz tudo errado? E como é que você na igreja demonstra ter uma fé tão produtiva, você é tão fervoroso, mas lá fora você está pisando na bola? A gente não pode viver uma contradição, a gente não pode viver duas coisas, dois caminhos. Você tem que seguir um só, e esse caminho é o caminho do Senhor. Quando a gente se desvia por qualquer motivo que seja, nós temos essa chamada dele, a responsabilidade, dizendo: você não pode continuar andando desse jeito, você não pode se acostumar com o pecado, você não pode se acostumar com essas práticas. E enquanto a gente escuta essa voz dentro de nós, o Espírito Santo a nos alertar, o Senhor a nos chamar de volta, nós retornamos. Mas o problema é que nem sempre a gente volta. Nem sempre as pessoas dão ouvidos a Deus. Então tem gente que infelizmente passa a um momento de cauterização da sua mente, onde até escuta a voz, mas não discerne o que foi dito. Até escuta o eco desse chamado, mas ele não produz mais nada no coração. E aí se entrega àquilo que antes era um deslize, era um acidente, mas passa a ser corriqueiro, prazeroso e marca distintiva da sua vida. Quando deveria ser uma busca de santidade e luta contra o pecado, agora passa a ser somente as suas atitudes comuns. Como povo do Senhor, nós não podemos nos acostumar com o errado. A palavra não mudou, ele não mudou, então o que é errado também não mudou. Da mesma maneira, o que é certo também não mudou. Então a gente deve seguir o que é certo.
Segundo a própria visão? Segundo os ditames desse mundo? Não, segundo a palavra do Senhor. Sendo assim, Amós, sabendo que há uma possibilidade de muitos serem preservados, vai falar nesse momento final, ele sendo instrumento do Senhor, é o tempo todo Deus falando através de Amós. Ele vai falar sobre 5 questões que fazem parte dessa restauração do povo. A primeira delas é a reconstrução no versículo 11. A segunda, a conquista no versículo 12. A terceira, a abundância de frutos no versículo 13. A quarta é reedificação e replantio no versículo 14. E a quinta e última, segurança permanente no versículo 15. Amós garante a seus leitores que, passado o julgamento de exílio, a restauração é tão certa quanto foi a dispersão. Então agora nós vamos ter o povo de Deus reunido, refeito, pronto para gozar das bênçãos que sempre foram dele. Primeira questão, a reconstrução no versículo 11. Vamos ler novamente esse texto. Ele começa dizendo: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar suas brechas e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. O Senhor faz um concerto com Davi, 2 Samuel capítulo 7. E nesse concerto que Deus faz com Davi, nessa aliança, nesse pacto que faz com ele, havia uma promessa de que os seus descendentes teriam um reino eterno. É só você se lembrar de quem tinha vindo antes de Davi: Saul. E Saul peca contra Deus, o Espírito de Deus o deixa, e ele tem a sua dinastia cortada. Ela não subsiste eternamente. Diferente de Saul, Davi tem essa promessa de que seus descendentes teriam esse reino eterno. E 2 verdades devem ser destacadas aqui. O tabernáculo estava caído, o tabernáculo estava quebrado, e ele precisava que suas brechas fossem reparadas, e precisava ser levantado dessas ruínas. Quem é o agente promotor da restauração? Deus. Essa é a primeira questão. Não é Davi que levanta de novo o próprio tabernáculo. Não são os seus descendentes que vão levantar esse tabernáculo. É o próprio Senhor que vai fazer isso. Ele diz: naquele dia levantarei. É Deus falando. E o tempo todo ele vai estar falando nessa primeira pessoa: eu levantarei. E ele continua dizendo: eu vou reparar suas brechas. E ele continua dizendo: e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. O que ele está querendo dizer com tudo isso? Um dia, esse povo o seguiu, com integridade, com fidelidade, com abnegação, mas tinha se encantado com alguns pecados, tinha se deixado levar pela sua fortaleza, pelo seu poderio bélico, pelo seu poderio militar, pelo seu poderio econômico, vivendo como se Deus não existisse, vivendo tranquilamente, sem prestar atenção nas consequências que poderiam haver dos seus próprios atos. E aí ele diz: vocês precisam voltar a ser como eram antes de ter se entregado ao pecado. Por isso que ele diz: eu vou levantá-lo das ruínas e restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. E aqui eu tiro uma pequena aplicação, que tem muita gente que começa bem e parece que vai assim, só progredindo na sua vida cristã, até que chega um dia que se encanta com determinadas coisas e se afasta. E às vezes a gente se apressa em dizer, como 1 João, que simplesmente eles não eram dos nossos, por isso se afastaram. Mas vamos pensar o seguinte:
pelas nossas próprias forças, nós vamos ter condição de permanecer na fé? Pelas nossas próprias forças, nós temos condição de nos manter firmes e não desviar nem para a direita nem para a esquerda? Nós precisamos todos os dias da misericórdia de Deus, todos os dias de que a sua mão nos apare, nos proteja e evite que nós nos desviemos. Pelas nossas próprias forças nós não voltaríamos, mas Ele tem o poder de nos restaurar e de uma forma que nós voltemos a ser como antes. Aquele irmão que não está mais aqui e que você às vezes encontra por aí na rua e diz assim: ô Jesus, que pena que fazia tanta coisa na igreja, hoje está por aí perambulando nas ruas, não sabe mais nem o que é visitar uma igreja. Quando passa na calçada da igreja, atravessa por lá da rua, porque talvez tenha ficado com raiva de alguém na igreja. Aquele velho discurso: a igreja me decepcionou. Interessante, a igreja decepciona, mas Cristo nunca. E outra coisa, a igreja é muita coisa, é muita gente. Você pode dizer: um irmão me decepcionou, alguma coisa que aconteceu na igreja não me deixou agradado. Mas quem disse que a igreja foi estabelecida para nos agradar? Quem disse que a igreja tem que ser do jeito que eu quero e do jeito que eu projeto na minha mente? A igreja tem que ser do jeito que Deus a projetou, do jeito que agrada a Ele e glorifica a Ele. E muito disso talvez nem passe pela nossa cabeça. Mas aquele irmão pode voltar a ser tão proativo como era antes, basta que o Senhor o restaure. A gente não pode se apressar em dizer: está perdido, nunca mais volta. Volta, se Deus quiser, Ele volta. E volta tão proativo quanto era antes. E volta tão bênção, como a gente fala, como era antes. O descendente de Davi vai se levantar e vai vir pela palavra e pelo poder de Deus. Ele vai cumprir os propósitos soberanos do Senhor e o fará quando parecer menos provável. Quando os próprios súditos do reino de Davi estiverem espalhados entre as demais nações. Uma segunda questão que a gente pode ver aqui é que o Messias Rei é um mediador perfeito. Na festa dos tabernáculos, o rei de Israel indevidamente tomou o lugar central no altar, agiu como mediador entre o Senhor e o povo. 1 Reis 12:32. Veja o que temos aqui. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá. A festa correta. Ele fez uma cópia, uma caricatura dessa festa. E ele diz: e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel. Lembra que a gente falou muitas vezes de Betel no texto de Amós, onde havia um bezerro de ouro. Ele fez a mesma coisa lá, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. Sacerdotes estabelecidos pelo rei de Israel, não pelo rei dos reis. Só que o rei de Israel podia ser o mediador entre Deus e o povo? Não, porque essa mediação não foi chancelada pelo Deus dos exércitos. O único mediador entre Deus e o povo, o verdadeiro mediador, é o filho de Davi. É o rei messiânico, aquele que desceu do céu, se fez carne e tabernaculou entre nós. João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não queira se colocar entre Deus e o povo como um mediador, tentando fazer do seu jeito, tentando fazer de uma maneira nova.
Meus irmãos, em nome de Jesus, coloquemos nas nossas mentes: não há unção nova, não há revelação nova, não há poder novo. Existe o poder de Deus expresso nas Escrituras e experimentado por nós todos os dias. Existe uma palavra que é tão antiga quanto é atual e que conduz os nossos passos em segurança todas as vezes que nós a buscamos. O que precisa ser novo em nós é a nossa atitude durante a nossa vida. Precisamos andar em novidade de vida. Tirando isso, é o bom e velho caminhar com Cristo, orando, lendo a palavra, buscando a sua face, dependendo dele e não querendo inventar a roda no meio do caminho. Foi por Jesus que Deus levantou o tabernáculo de Davi. E assim cumpriu-se a profecia messiânica escrita por Amós. Jesus é o cumprimento da promessa profética, fazendo que tanto judeus como gentios sejam participantes do reino celestial do Filho de Deus. Nele não tem mais essa divisão. Nele não tem mais aquele que é escravo ou que é livre. Não tem mais o homem ou a mulher, o bárbaro ou cita. Nele nós temos todos convergindo para a sua vontade, todos agindo para a sua glória, todos vivendo para que o seu nome seja proclamado e exaltado entre as nações. No versículo 12 nós temos uma segunda questão, que é a conquista. Ele já falou que vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Qual é a finalidade de restaurar, para que ele volte a ser como era nos dias da antiguidade? Para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Esse é o versículo 12. Então a restauração do reino vai tornar possível a inclusão de outras nações. Mas por que Edom é destacado? Mais uma vez, o texto diz: para que o meu povo tome posse do restante de Edom. Ele podia ter citado qualquer outro local, mas ele fala do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Então todas essas nações vão ser inclusas, vão ser juntas a esse reino. Mas por que se destaca Edom? Edom foi usado simbolicamente pelos profetas como uma personificação da hostilidade do mundo para com o reino de Deus. Ou seja, um povo que não queria nada com Deus. Um povo que no capítulo 1 tem uma profecia contra ele. Mas, em virtude disso, desde o início até o fim, você vai ter a derrota de Edom, falando de um fim real e completo de toda a oposição. A partir do momento que esse reino restaurado conquista Edom, não haverá mais oposição à palavra de Deus. Então ele destaca Edom no sentido de dizer: eu vou restaurar esse tabernáculo caído de Davi, para que o meu povo tome posse do restante de Edom, ou seja, os que ainda não se dobraram a mim, vão ser chegados a mim pela palavra expressa pelo meu povo. Mas não somente, todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Ou seja, a posse do remanescente de Edom, ou da humanidade, das nações, retrata o reavivamento do poder e autoridade do império da linhagem de Davi sobre terras que vão muito além do reino davídico. Se antes o povo que servia a Deus já tinha posse de muitas terras, e que muitos já haviam se dobrado a ele, agora restaurado, muito mais será feito e muito mais será conquistado. Essa palavra vai muito mais longe, muito além do antigo reino de Davi. É tanto que em Cristo essa promessa do Israel, que muitos ainda acham que é uma promessa só para a nação territorial de Israel,
mas em Cristo essa promessa se expande. E o chamado hoje Israel de Deus somos nós. Todo aquele que confessa o nome do Senhor, que invoca o nome do Senhor, que tem fé na pessoa de Cristo, seja em Israel, seja na Turquia, seja no Japão, seja na África, seja na Oceania, seja na América Central, seja aqui em Campina Grande. Em Cristo é trazido para esse reino de Deus pessoas pertencentes a toda raça, toda tribo, toda língua e toda nação. A promessa que é feita de salvação não é simplesmente de um povo territorial, mas de um povo que foi escolhido por Ele antes da fundação do mundo e que encontrou o perdão dos seus pecados na figura de Cristo, na cruz do Calvário. Amós não está anunciando a destruição de Edom, pelo contrário, ele está anunciando que essa nação de Edom, que antes tinha oposição por Deus, será conquistada pela palavra de Deus, e que todas as outras nações, elas que têm um compromisso com Deus, irão gozar as bênçãos desse reino restaurado, assim como o remanescente de Israel. Depois que houve aquele momento de peneirar o povo, e sobrou naquela peneira, naquele crivo, aqueles que serviam ao Senhor, ainda havia espaço para serem adicionados todos os outros que não faziam parte daquele povo escolhido, mas que faziam parte do reino de Deus, de um povo escolhido fora daquele território, para também fazer parte da família de Deus. O povo que na pessoa de Cristo é adotado e que é justificado diante de Deus, tendo os seus pecados colocados em Cristo e a justiça de Cristo colocados neles. É muito importante que a gente perceba que seria muito pouco poder de Deus escolher apenas um território pequeno, ínfimo, se a gente for olhar, por exemplo, para o Brasil. Quantas nações de Israel caberiam dentro do Brasil? E eu vou dizer que Deus só consegue salvar esses. O poder de Deus poderia muito bem alcançar todos, mas nem todos o receberam. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós temos mais de 8 bilhões de pessoas respirando e vivendo exatamente agora. Nem todas elas reconhecem a Deus como o Senhor de suas vidas, mas a todas aquelas que tiveram o Evangelho apresentado ao seu coração e creram, fazem parte desse reino e vão desfrutar das bênçãos desse reino restaurado, assim como o remanescente de Israel. O versículo 13 nos traz uma abundância de frutos, e a gente vai para ele quando diz: eis que vem dias, diz o Senhor. Amós o tempo todo está falando que é o Senhor que fala. E eu gosto de chamar a atenção para isso, porque hoje nem todos afirmam, diz o Senhor, assim diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Tem muita gente que fala da própria cabeça, tem muita gente que fala daquilo que sente no coração, daquilo que seria sua vontade que acontecesse, e não tem problema nenhum, desde que você não faça dessa sua expectativa ou dessa sua vontade uma palavra autoritativa como se fosse de Deus. Tem coisa que a gente tem vontade de fazer, não foi Deus que colocou no nosso coração. Tem coisa que a gente sente o desejo de que seja realidade na vida do nosso irmão, não é uma promessa de Deus. Tem coisa que a gente ficaria muito feliz se acontecesse na vida da igreja, mas não se encontra na palavra, então não posso dizer que Deus disse isso. Isso é irresponsabilidade.
Agora eu posso assumir a minha posição de dizer assim: meu irmão, eu gostaria que você tivesse isso. Eu gostaria que Deus fizesse isso na sua vida. Eu oro para que isso aconteça. Tudo bem. Mas nunca chegue para alguém dizendo assim: Deus mandou te dizer isso, se não estiver aqui. Porque se não estiver aqui, Deus não mandou você dizer absolutamente nada. Abacuque diz algo fantástico. Capítulo 2, versículo 20. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deixa que ele fale. Porque quando ele fala, ele faz. Quando ele promete, ele cumpre. Se a gente fala, pode ser apenas um discurso solto no ar, que vai entristecer, que vai desapontar, que pode até fazer desviar alguns dos pequeninos do Senhor. Nesse parágrafo final, Deus promete bênçãos, ricas bênçãos vindas da fertilidade da terra. Ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente. Imagine só. Agora ele fala de bênçãos, mas no capítulo 5 ele falava de maldição. Olha o que aqui diz o texto de Amós 5:11. Portanto, visto que pisam os pobres, essa era a atitude da elite de Israel, dos magistrados de Israel. Eis que vocês pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram. Essa era a situação deles. Vocês não fazem o que eu digo e ainda pisam os pobres. Então vocês vão construir belas casas e não vão morar nelas. Vocês vão produzir o vinho, mas não vão beber dele. Imagine só você passar. Tem gente que passa 5 anos construindo uma casa. Não foi o nosso caso. Nossa casa é pequenininha, né? Acho que deu para fazer em 6 meses. Aí a gente já chegou pronta. Mas tem gente que faz uma casa tão bonita, tão grande, né? E com os construtores apressados que nós temos, só que não, dura 5 anos para você ter sua casa pronta. 200 metros quadrados. Imagine você gastar R$1 milhão para construir uma casa de 200 metros quadrados durante 5 anos e você chegar no final de tudo e dizer: vou entrar. Aí Deus diz: vai não. Você construiu, mas você não vai morar nela. Mas Deus, eu me esforcei tanto, eu juntei tanto, eu sonhei tanto com isso. Pois é, você sonhou tanto com isso que se esqueceu de fazer todo o restante. Você focou tanto nisso, você se esqueceu dos seus irmãos. Você pisou o pobre, você exigiu o tributo de trigo. Você fez tudo que eu disse que não fizesse. Por isso agora o seu pagamento é: você não vai morar na casa que você construiu. E aquele que planta ficou ali o tempo todo esperando que aquela semente germinasse. E quando chega finalmente a colheita, diz: esse vinho não é para você. Você plantou, você regou, você colheu, mas nada disso você vai desfrutar. Agora, essas bênçãos que são ditas aqui no versículo 13 do capítulo 9, elas invertem a maldição, transformando num benefício tremendo a boa terra, irá exceder a terra que emana leite e mel. As colheitas serão tão produtivas a ponto de aquele que está arando passar pelo que ainda está tentando ceifar a colheita do ano anterior. Vem um recolhendo e o outro já está lançando, preparando a terra, jogando as sementes, porque tem que produzir mais. E ele vai passando colhendo e o outro vem atrás já plantando. E aquela terra vai produzindo e vai dando àquele povo agora a oportunidade de desfrutar do que fez. Normalmente a terra é arada em outubro e a colheita de cevada é feita em abril ou maio, ou seja, são 7 meses.
7 meses para que você tenha os frutos. Mas quando vier o próximo mês de outubro, os ceifadores ainda não terão terminado a colheita. Ou seja, são 7 meses para esperar a colheita. Só que quando chegar o próximo outubro, praticamente 5 meses depois do começo da colheita, eles ainda vão estar ceifando. Eles ainda vão estar colhendo, porque a produtividade foi muito grande. Não só eles vão ter o produto da terra, mas eles vão ter em abundância. Assim também as uvas que eram colhidas em agosto e setembro ainda não terão sido completamente processadas em novembro e dezembro, época de se plantar a cevada. As uvas serão tão fartas que o vinho produzido é retratado como que escorrendo pelos montes. Os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão, diz o final do verso 13. É um rio que vai passando por causa do excesso de frutos. Antes, desobedientes, plantavam, colhiam e não desfrutavam. Agora, restaurados, plantam, colhem, se fartam e sobra. O quarto ponto é reedificação e replantio. Versículo 14, ele nos diz o seguinte: eu mudarei a sorte do meu povo de Israel. Como foi que o Senhor se referiu a esse povo na porção anterior, no versículos 7 a 10? Ele falou: este reino pecador. Mas agora ele se refere ao meu povo de Israel. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu volto para Amós 5:11. O que é que acontecia antes? Construíam casas, mas não habitavam nelas. O que é que acontece agora na restauração? Eles reedificarão as cidades destruídas e habitarão nelas. Eles antes plantavam vinhas, mas não bebiam vinho. Agora eles vão plantar vinhas e vão beber o vinho. Eles vão plantar pomares e vão comer dos seus frutos. Sob o domínio do pecado, o homem não tem segurança permanente. Ou seja, não tem casa. Você está sob o domínio do pecado. Onde é que você vai se abrigar? O que é que vai acontecer de bom na sua vida se você está sob o domínio do pecado? A gente pode hoje dar inúmeros exemplos sobre pessoas que têm vivido sob o domínio do pecado, e invariavelmente você vai perceber que elas têm perdido tudo. Tudo. Desde aquele que se encantou com o que viu na telinha do seu celular, apostou tudo no tigrinho, e hoje não tem dinheiro nem para comer. Até aquele que enveredou pelo mundo dos entorpecentes e tirou o que tinha para comer para usar, e hoje também não tem como se sustentar. Viver sob o domínio do pecado é não ter segurança permanente. Você não tem noção do que vai acontecer amanhã com você. Você vive o hoje, o prazer instantâneo, mas também a angústia e o desprazer instantâneos, porque assim que acaba aquele momento pequenininho de prazer, vem a culpa do pecado, vem o peso da transgressão, e você não tem nenhuma segurança. Para onde eu vou agora? O que é que eu vou fazer agora? O que será do meu amanhã? Você não tem satisfação permanente. Aqui as vinhas que eram plantadas e você bebia do vinho. Qual a satisfação de quem vive sob o domínio do pecado? Hoje eu fiz isso, amanhã eu preciso disso mais um. Depois de amanhã isso já não é suficiente, eu vou experimentar o isso mais 2.
Daqui a pouco eu vou estar no isso mais 100 e minha alma continua vazia, porque ela só será preenchida por Deus. O pecado causa frustração, causa desapontamento. Eu fiz. É como Salomão, falando em Eclesiastes 2. Eu fiz tudo o que o meu coração queria. Eu conheci tudo, eu desfrutei de tudo. E no final das contas, eu vi que tudo era vaidade. Que era tudo correr atrás do vento. Eu busquei prazer nas coisas desse mundo, mas eu nada encontrei. Agora Amós abre as cortinas do futuro e vê o pecado eliminado e o povo desfrutando plenamente, sem frustração, as bênçãos maiúsculas da graça de Deus. Eu sei que tem muita gente que gosta de viver na adrenalina, no fio da navalha, no limiar ali do pecado. Você só vai encontrar frustração. E por mais monótona que pareça ser a vida de alguém que é obediente ao Senhor, por mais que você diga que não tem tantas emoções, é a vida que a gente precisa ter se quiser sair vivo dessa passagem na terra. Você quer estar vivo depois que você morrer? Eu quero estar vivo. Porque aquele que morre em Cristo, ainda que morto, viverá. Você nunca vai morrer, de fato, se você estiver em Cristo. Você não vai ter grandes aventuras para contar, provavelmente. Você não vai ser conhecido como a pessoa mais descolada da sua época. Talvez você não seja popular entre os outros. Talvez você não seja celebrado pelos grandes feitos. Mas o grande feito foi feito por Ele. E por conta desse grande feito nós temos vida e vida eterna. É isso que nós queremos, é isso que nós esperamos. Diferente do povo que andava fora dos caminhos do Senhor, o reino pecador, o remanescente é carinhosa e orgulhosamente chamado meu povo de Israel. Você quer fazer parte deste reino pecador ou do meu povo de Israel? Um povo rejeitado ou um povo abraçado? É celebrada a volta desse povo para habitar e povoar a terra. Está tudo destruído. Ele falou que ia destruir, mas não completamente. Então aquilo que estava em ruínas vai ser reedificado. E essas cidades reedificadas servirão de habitação para o seu remanescente. A reconstrução das cidades, das vinhas, dos jardins transformará a devastação de Israel num lugar cheio de vida e de vitalidade. Onde antes se encontrava terror, choro, sangue, agora você vai ter a terra dando os seus frutos e o povo desfrutando das bênçãos de Deus. Por fim, o versículo 15 nos traz o seguinte: eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor seu Deus. Quem é que pode nos arrancar dos braços de Deus? Quem é que pode nos tirar da posse daquele que deu sua vida por nós? Quem é que pode desfazer o que é garantido pelo sangue de Cristo? Nem nós mesmos, com todo o nosso esforço pecaminoso, conseguimos perder a nossa salvação. Não foi você que achou no meio da rua a salvação. Não foi você que garantiu com seus esforços. Até porque não adianta. Nenhum esforço vai chegar ao ponto de que Ele diga assim: você merece. Senão não seria graça. Nós temos uma segurança permanente, porque estamos arraigados em Cristo, firmados na rocha,
que é Ele. Se Ele nos plantou nessa terra, a terra que Ele nos deu, ninguém vai arrancar a gente de lá. E quem está dizendo isso não é Amós, não sou eu, diz o Senhor, o seu Deus. A volta desse povo é comparada com a plantação de jardins, uma ideia de estar firmemente estabelecido como parte permanente de uma paisagem, vem junto com a metáfora. Eles vão possuir a terra, as suas raízes não serão mais arrancadas do lugar que Deus lhes deu. Essa expressão promete paz sem inimigos e uma habitação eterna. Este é o cumprimento do que Deus prometeu dar a seus pais e à sua semente. Seus pais se desviaram, mas vocês que estão sendo restaurados vão ter paz e uma habitação eterna. Deus fará o que disse, Deus manterá a sua promessa e vai derramar suas bênçãos pactuais, pois para esse povo Ele é o seu Deus. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. E todas essas promessas nos alcançam. Apesar dessas bênçãos resultarem completamente da misericórdia e do poder de Deus, elas estão presentes nesse momento, por causa da relação entre Deus e o seu povo. Tudo depende de Deus, óbvio. Mas isso aqui, essa restauração, essa reedificação, esse replantio e essa segurança permanente, existem por causa da relação de Deus com o seu povo. O Deus que estabelece os termos e que é fiel à sua aliança. E o povo que é obediente ao seu Deus e o trata como seu pai, como seu Senhor, como seu sustentador, como aquele que governa tudo e todos. Eu quero trazer 4 questões rápidas para encerrar esse sermão. Primeira delas, nós podemos concluir com base no Novo Testamento, especialmente sobre o nosso irmão Tiago, que essas promessas se cumprem na igreja do Senhor, que já agora tem o Senhor Jesus reinando sobre ela e de forma plena na sua vinda. Nós somos esse povo restaurado. Nós somos esse povo que, apesar de tantos erros, pela misericórdia do Senhor, hoje nós estamos unidos a Cristo e já desfrutando de forma parcial dessas bênçãos que foram prometidas, mas de forma plena, total, quando Ele voltar para nos buscar. Nós já temos a certeza de salvação, nós já temos essa segurança permanente, nós já temos a sua mão a nos guiar, nós já temos a sua mão a nos proteger, nós já temos a presença dEle nas nossas vidas, nós já somos a habitação do Espírito Santo, mas esperamos pela sua segunda vinda, para que de forma definitiva estejamos com Ele pela eternidade. Em segundo lugar, Deus ama o seu povo de forma compassiva e fiel. Por que Deus restaura o seu povo? Porque Ele tem compaixão pelo seu povo. Porque Ele vê o povo errando, mas Ele sabe que isso faz parte da sua natureza pecaminosa. E que esse povo continua precisando dEle para voltar a acertar, para voltar a fazer a sua vontade. E Ele tem compaixão desse povo. E Ele trata esse povo com fidelidade. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Porque é característica dEle, Ele não pode negar a si mesmo. Tudo o que Ele prometeu encontra cumprimento na pessoa de Jesus e na constituição de sua igreja. Quem é o mediador entre Deus e o povo? Cristo. E na pessoa de Cristo, nessa pessoa central do Evangelho, é constituído um povo para Deus. Quem é esse povo? A igreja do Senhor. Pastor, mas eu quero ser povo de Deus sem fazer parte da igreja. É estranho.
É como querer fazer parte de uma família sem nunca estar com os seus pais, sem nunca visitar a casa materna e paterna. Você não vai ser parte dessa família só querendo tirar foto no Natal. Você não vai fazer parte dessa família só querendo romper o ano na igreja e vivendo outros 364 dias longe da presença de Deus. Você só vai fazer parte dela se você realmente buscar ter uma vida de comunhão com Ele, o Deus que te ama e que é fiel à sua palavra. Ele nos inclui como remanescente de Edom da profecia de Amós, em um reino que tem como cabeça o filho de Davi, Jesus Cristo. Estávamos perdidos, Ele nos achou. Estávamos mortos, Ele nos vivificou. Vivíamos em pecado, Ele nos regenerou. Terceiro lugar, nossa esperança está nas promessas de Deus, no perdão de pecados, na nossa inclusão como seu povo, na presença do Espírito Santo em nós e de que haverá um final favorável ao povo de Deus. Talvez se eu perguntar para você o que é que você espera de 2026, já que a gente está tão pertinho, né? 45 dias acaba o ano. O que é que você espera de 2026? Talvez você diga, eu tenho esperança que isso aconteça, de que tal coisa aconteça. Você tem esperança em eventos, em pessoas, em oportunidades, mas a nossa esperança está nos céus. Nossa esperança está naquilo que Deus prometeu. A nossa esperança não é um objeto, não é uma pessoa, não é um evento, mas é Cristo. Quando eu digo não é uma pessoa, não é uma pessoa humana como nós, mas é a pessoa bendita de Cristo. Não podemos ter esperança em nenhum outro, porque de fato em nenhum outro há salvação. E por fim eu quero falar para você que se sente caído, quebrado, indigno, até de estar aqui, presente, neste local de oração. Deus pode restaurar a sua vida. Esse povo estava caído, o tabernáculo de Davi estava caído, mas Deus disse, eu posso restaurar, eu vou levantar, e Ele pode levantar você hoje. Como restaurou seu povo segundo a profecia relatada por Amós, Ele pode restaurar a sua vida por completo. Você pode ter tido quedas, mas você foi criado para a glória de Deus. Existe redenção na pessoa de Cristo. Existe restauração para todo aquele que invocar o seu santo nome. As portas do céu estão abertas. O Senhor é compassivo e fiel e restaura o seu povo. Creamos nisso, confiemos nele e vivamos para a sua glória.